E olha só, Donald Trump dá checkmate na ditadura do judiciário com sua última decisão que vai afetar diretamente Moraes e outros ministros do STF. Desta vez a paciência acabou, a corda arrebentou e agora eu quero ver se essa atitude de Trump não vai realmente afetá-los e se eles vão ficar novamente zombando da cara do povo brasileiro. Agora não tem mais desculpa. Confira só a última decisão do governo norte-americano e que pegou em cheio ministros do Supremo e autoridades aqui no Brasil. Antes disso, dá um like nesse vídeo, pessoal. Esse vídeo merece um like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui. Se você quer ver mais matérias como essa, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos chegando a 500 mil inscritos conservadores do Brasil. Olha só, pessoal, o que vai trazer aqui o deputado Gustavo Gayer. Ele vai trazer essa excelente notícia para nós, mas é claro, uma das piores notícias para o judiciário. Confira. Eu posso estar errado, mas eu acredito que o Donald Trump acabou de dar um checkmate nessa galerinha da ditadura do judiciário no Brasil. No início, tudo não passava de uma piada. Zombavam, faziam chacota sobre as supostas sanções que o Donald Trump e o governo americano poderia fazer. Um ministro chegou até a dizer que só teria medo se colocasse um porta-aviões ali no Lago Paranoá com os canhões e aviões voltados para o STF. Basicamente dizendo que não poderia haver nada que os Estados Unidos pudessem fazer que teria algum efeito, real na vida dos deuses do Olimpo no Brasil. Não sei não, mas parece que a situação mudou. Ontem nós tivemos o secretário do Estado, Marco Rubio, dizendo que sim, estão avaliando a possibilidade de sanções ao ministro Alexandre de Moraes e toda a cadeia de comando. Já colocaram os nomes como Fábio Shor, agentes da Polícia Federal, ministro substituto, juiz substituto, até mesmo o PGR, o Gonê estava nessa lista, Barroso. Não, é um grupo muito grande, mas até aí eram apenas as autoridades. Só que o que acontece? Nós sabemos que a renda de boa parte dos ministros do STF não vem ali dos salários que eles recebem, são dos escritórios de advocacia nos quais as suas esposas trabalham. Escritórios de advocacia esses que trabalham em grande parte com processos que sobem até o STF, o que por si só já é uma vergonha. Ministros da Suprema Corte Brasileira julgam processos que são apresentados por escritórios de advocacia na quais as suas esposas trabalham. Tudo bem, isso é uma vergonha, mas não é o ponto do vídeo hoje. A Transparência Internacional acabou de soltar uma matéria falando que isso é ridículo e acaba com a democracia. Mas olha o que o Donald Trump está considerando fazer. Esta é a bomba que eles não estavam esperando, tá? Trump prevê reação do STF Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia. Bom, eles estão antevendo que o STF vai reagir depois das sanções contra Alexandre de Moraes e a turma da ditadura. E aí o Trump, ele sabe jogar xadrez, ele já prevê qual que vai ser a reação dessas pessoas e já prepara uma outra reação. E agora, ele está querendo ir para cima da fonte total, absoluta de dinheiro. Os salários desses ministros, as suas contas, cartões de crédito, eles conseguem até viver sem, porque tem os escritórios de advocacia e tem essas esposas. Vamos ler a matéria? O governo do Donald Trump mapeou escritórios de advocacia de mulheres de ministros do STF e estuda estender sanções a cônjuges de magistrados. Aí, a situação fica complicada. Se esses escritórios também forem impactados pelas sanções, isso dá uma complicação que vai muito além do que nós poderíamos ter a capacidade de cogitar. Aí vai para cima assim, realmente é destrutivo o poder que isso tem. Matéria. O governo Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e, por conta disso, analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo brasileiro casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como uma forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio.
Atualmente possuem escritório de advocacia as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções e análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios. A medida não afetaria filhos de magistrados, uma vez que os bens não se comunicam. O Supremo Tribunal Federal e a ala majoritária da Corte têm dito que não mudará a forma de atuar por conta das sanções e análise pelo governo Donald Trump. Eu não sei não, mas eu acredito que agora tudo pode mudar, porque o Lula quer briga. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. Após a ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, ordem de Lula é que Itamaraty reaja com firmeza. Não, porque o nosso Itamaraty é super firme. E também, obviamente, os Estados Unidos está morrendo de medo da reação do Itamaraty. Enquanto isso, a imprensa, Mônica Bergamo, né? Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Argumento dos Estados Unidos de defesa dos direitos humanos não se sustenta em governo que acorrentou brasileiros para enviá-los de volta ao Brasil. Esse protocolo de colocar algemas para mandar de volta ao Brasil, isso sempre aconteceu desde o início da história das deportações, tá? Não é o governo Trump que faz isso. Então, isso aqui você vê claramente é um apelo histérico da imprensa para tentar manipular a opinião pública, que já é majoritariamente contrária à Suprema Corte Brasileira. O que vai ficar claro? Quando as sanções acontecerem, a explicação que o Brasil vai saber é: Alexandre de Moraes e a sua turma desrespeitou direitos humanos, causou crise internacional e por isso está sendo sancionado por uma lei que pune pessoas que cometem crimes contra direitos humanos. O mundo vai ver isso. Não é só o Brasil. O mundo inteiro verá isso. Alexandre de Moraes e aquelas e outras pessoas ficaram sem conta, sem cartão de crédito. E se houver uma reação, essa sanção poderá passar para os cônjuges. E, pelo que eu entendi, até escritórios de advocacia, que não poderão fazer mais oferecer serviços de forma internacional. Cara, isso é uma paulada. Isso aqui é uma demonstração clara. Trump não está para brincadeira. Gente, Trump não aceita perder. Ele tem a força e a capacidade de articular de uma forma que é impossível ele sair dessa briga derrotada. Só que nós estamos falando de pessoas que estão dentro de uma bolha há tanto tempo achando que eles são invencíveis e imbatíveis, que eles não estão entendendo a estrutura a qual eles estão querendo lutar. Por isso que eu estou te falando. Compre pipoca, compre o seu Guaraná, que isso ainda vai dar muitos capítulos muito interessantes. Para mim, vale mais do que qualquer seriado aí que esteja entre os top 10 no Brasil. Pois é, e diante dessas ofensivas vindas de fora para poder ajudar o povo brasileiro, é claro, né, que o Moraes ele nunca recua, ele sempre dobra a aposta, porque ele se acha ali, né, o dono ali, né, ele se acha aquele que está por cima de tudo, acima de todos. Mas olha só o que ele inventou agora, né, uma testemunha fiel, fidedigna, para testemunhar contra Jair Bolsonaro e que está do lado do sistema. E quem que é essa testemunha que ele acabou de arrumar agora? Vamos ver agora, o Gustavo Gaia, deputado, vai trazer aqui para nós. Quando a gente acha que já viu de tudo, eles tiram da cartola mais essa. Confira aí. Parece que agora eles conseguiram incriminar Bolsonaro finalmente. Agora a casa caiu para o capitão. Depois de dezenas de testemunhas, depoimentos, alguns deles até secretos, sem poder ser gravados, sem vídeo, sem áudio, a imprensa não podendo reportar, mas depois de vários depoimentos, eles conseguiram finalmente, com muito esforço, encontrar um depoimento de uma pessoa que disse algo que pode ser usado contra Bolsonaro. Nossa, a gente estava esperando isso acontecer. São vários dias acompanhando, centenas de textos, de falas, para ver se alguma coisa é falada ali que possa ser usada contra o presidente. E eles conseguiram. Finalmente, eles conseguiram encontrar uma frase que está sendo repercutida na imprensa incansavelmente como a prova cabal de que Bolsonaro fez alguma coisa errada. Vamos lá, deixa eu te apresentar este cidadão aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Ex-comandante da Força da Aeronáutica, né, o Batista. Durante o seu depoimento, esse cidadão disse uma frase que a imprensa está usando assim como nenhum outro trecho do depoimento até agora. Ex-comandante da Aeronáutica confirma ameaça de prisão a Bolsonaro. É isso que ele falou, tá? Ameaça de prisão a Bolsonaro. Em depoimento ao STF, como testemunha de tentativa de golpe,
O brigadeiro Batista Júnior cita a discussão de medidas de exceção e apoio da Marinha. Beleza, daí a gente começou a dar uma investigada. E a primeira coisa que apareceu, que chamou a atenção, foi isso. Batista Júnior diz que participou da reunião sobre a minuta do golpe, mas não leu o documento. Então, como que ele pode falar que essa minuta era do golpe, se ele não leu? Lembrando, uma minuta do golpe que até agora não foi apresentada, não está no processo, ninguém teve acesso, ninguém leu. Ela só existe até este momento pelas palavras do Alexandre de Moraes e porque a imprensa diz que ela existe. Mas é a tal minuta que ninguém leu e até agora não foi apresentada. A sensação que eu tenho é que se for apresentada essa minuta de tão ridículo que isso é, cai por terra toda a narrativa. Então, nós estamos vendo um julgamento baseado numa evidência invisível, uma evidência secreta. Só poderia acontecer no Brasil. Mas agora vem a parte interessante. Como eu estava dizendo, esta pessoa é a única fala até agora que a imprensa tem usado para dizer, né? Isso aqui, ó. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, confirmou nesta quarta-feira que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, disse ao ex-presidente Bolsonaro que ele poderia ser preso se adotasse a GLO, garantia da lei e da ordem, que, lembrando, tem que ser autorizado pelo Congresso. E detalhe, Freire Gomes já disse no depoimento dele que ele não disse isso, que ele nunca ameaçou voz de prisão ao Bolsonaro. Mas estão usando única e exclusivamente a fala deste cidadão. E aí, vamos ver uma matéria sobre esse cidadão que saiu recentemente. Está aqui, ó. Ex-comandante da FAB fechou contratos com Airbus antes de assumir cargo na empresa. Filho do ex-comandante também atua em empresa com contratos milionários com a aeronáutica. A relação entre as Forças Armadas e a indústria da defesa voltou ao centro de debate com a movimentação do ex-comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, para a Airbus durante sua gestão na Força Aérea Brasileira. Contratos foram firmados com a empresa europeia, incluindo a conversão de aeronaves A330 para a versão KC-30 MRTT, um projeto avaliado em centenas de milhões de reais. Pouco após sai esta parte aqui, ó, pouco após deixar o cargo em janeiro de 2023, Batista Júnior assumiu em novembro do mesmo ano uma posição na Airbus como Senior Advisor for Strategy, que levanta questionamentos sobre a influência de militares da reserva na aprovação de contratos e falta de regulamentação clara para evitar situações que possam comprometer a transparência na administração pública, criando episódios conhecidos como portas giratórias. O que acontece? Esse cidadão, o único até agora, que disse algo que, mesmo meio distorcido, eles estão tentando jogar contra o Bolsonaro. Este cidadão, o que todo mundo chama de melancia, ele está conhecido no Brasil inteiro como melancia, ele saiu da Força Aérea e foi diretamente para uma empresa a qual antes ele fechava contratos milionários. Muito suspeito, parece que tem corrupção envolvida. E olha, pensa comigo, se tem alguma coisa errada que esse cara está fazendo e o STF sabe disso, o que ele seria capaz de falar, o que ele seria capaz de testemunhar para evitar que ele fosse preso? Vamos pensar sério. Até onde esse cidadão seria capaz de ir? Quais mentiras ele seria capaz de pronunciar para evitar a sua prisão num possível esquema de corrupção com empresas de aviões? Lembrando, logo depois que ele sai do cargo, no mesmo mês, ele vai para a empresa que antes ele estava fechando contratos milionários. Primeiro, para começo de história, deveria ser proibido esse tipo de transferência, de sair de um cargo público e ir para a empresa a qual você fechava contratos. Muitas pessoas fecham contratos com essas empresas justamente para depois ir para lá. É o que acontece no Ministério da Saúde, é o que acontece nos ministérios onde as pessoas fecham contrato com uma empresa para depois correr para lá e receber um salário absurdo. Esse é o depoimento que estão usando contra o Bolsonaro. E qual foi a fala que estão sendo usada? Ele disse que ouviu a tal voz de prisão, sendo que o próprio Freire Gomes disse que isso nunca aconteceu. E para piorar, é o depoimento de alguém sobre a minuta do golpe que ele não leu. Esse teatro está muito mal planejado.
Eu acho que faltou algumas reuniões prévias para cada um saber qual vai ser o seu papel, para passar ali um script para cada um. Está sendo feito nas coxas, está sendo vergonhoso, sem acesso às provas, delação de alguém que mudou a delação dele 11 vezes sobre ameaça, depois ameaça o outro general para ele mudar a versão dele, depois uma minuta de golpe que ninguém viu. Cara, com provas de que as pessoas não estavam na reunião que eles alegam estar, que é o caso do Felipe Martins. É impossível que eles realmente tenham a ousadia de finalmente destruir o STF, tentando punir ou prender essas pessoas. Pois é, pessoal, mas não para por aí não. Diante de tudo isso que tem acontecido vindo lá de fora do governo norte-americano, que vai atingir e vai chegar em cheio ali, principalmente no judiciário brasileiro, tem alguém que ficou muito incomodado com isso e agora contra-atacou, está contra-atacando o maior governo desse país, desse planeta, que é Donald Trump. E sabe quem está se levantando contra Donald Trump? Ninguém mais, ninguém menos do que o Lula. O Lula agora quer tomar as dores do judiciário depois dessas decisões aí de Donald Trump. E olha só o que ele está arrumando. Está querendo partir para cima do Donald Trump. Vocês acham que ele consegue? Sinceramente, pessoal, coloca aqui nos comentários. Vejam só o que vai trazer aqui o Deltan Dallagnol, aquele jurista que conhece de tudo ali, de política e do judiciário, e vai trazer para nós o que o Lula pretende fazer agora com respeito ao Donald Trump. Veja aí. Olha, só pode estar louco. Lula ameaça Trump e diz que as punições dos Estados Unidos a Moraes são um ataque à soberania do Brasil. Hã? Olha, eu prometi que eu ia fazer você rir com esse vídeo e eu vou entregar aqui pra você, mostrando pra você duas coisas nesse nosso encontro com justiça. Primeiro, eu vou mostrar pra você a reação absolutamente vergonhosa do governo brasileiro, que é uma reação, gente, olha, de dar dó, de dar pena, de que ele vai retalhar com tudo o governo Trump se eles sancionarem o Moraes. Segundo, eu vou mostrar pra você, eu vou detalhar quais são as 4 respostas possíveis do Brasil a isso. E para fechar, em terceiro lugar, a questão que fica é: a resposta de Lula vai adiantar? Vamos ver tudo isso e é realmente de rir para não chorar. Olha só isso aqui que saiu na coluna do militante de redação Jamil Chad, lá no canal do UOL, o portal mais militante de esquerda. Olha aí. Governo Lula tratará eventual sanção contra Moraes como um ataque à soberania. Gente, isso aí é inacreditável. Lula só pode estar enlouquecendo mesmo. Lê aqui comigo, ó. Calma que piora, sempre tem essa, né? Aí, ó. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tratará uma eventual sanção contra Alexandre de Moraes como uma ingerência externa em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país. E não apenas como um ato contra o ministro do STF. Deltan, o que isso aí significa? Gente, para começar, o que é soberania? A soberania é o poder supremo de um Estado sobre o seu território e a sua população, sem subordinação a qualquer autoridade externa. É o princípio fundamental que garante aos países o direito de eles aplicarem suas leis, fazerem suas leis, julgarem seus próprios cidadãos, controlarem suas fronteiras, definirem a sua política externa, escolherem seus sistemas de governo e por aí vai. Ou seja, cada país é quem manda dentro do seu próprio território. Se você for cristão, como eu, você vai entender soberania um pouquinho diferente, entendendo que há um Deus acima do poder do Estado, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E Deltan, o que significa então um ataque à soberania, que Lula diz que vai classificar a ação do Trump como um ataque à soberania brasileira? Olha, no contexto geopolítico, no contexto das relações internacionais, e resumindo aqui para vocês, um ataque à soberania é qualquer ação de um Estado, de uma organização internacional ou de um ator externo que viole ou interfira indevidamente na autonomia de um país que ele tem para conduzir os seus próprios assuntos internos, sejam esses assuntos políticos, jurídicos, econômicos, sociais ou militares. E Deltan, Lula tá certo? O Trump tá aí violando a soberania do Brasil? Olha, gente, finge a surpresa, mas o Lula está errado, como de costume, como sempre. Isso porque aplicar punições ao Moraes é um poder dos Estados Unidos que está previsto na legislação americana e, do ponto de vista deles, também é uma ação de proteção da própria soberania deles. Afinal, o Moraes está dando decisões aqui que prejudicam e violam direitos de cidadãos e empresas americanas.
Lembre que o Moraes queria fazer valer nos Estados Unidos suas decisões. Lembre que uma juíza americana disse que isso seria absurdo, uma juíza da Flórida, que não tem pé nem cabeça, que não tem qualquer validade lá a decisão do Moraes sobre empresas americanas. Então, os Estados Unidos, eles tiveram a sua soberania violada pelo ministro supremo do mundo. Acompanha aí comigo, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Nas últimas semanas, o tema passou a fazer parte das considerações do governo brasileiro, que avalia que uma eventual ação americana terá de ser vista dentro de um contexto de um ataque à soberania, e não apenas como um ato individual contra o cidadão brasileiro. Portanto, respostas serão de ser dadas, inclusive com pedidos de explicações diplomáticas. No Palácio do Planalto, a orientação é não entrar nas provocações da extrema-direita, como eles gostam de chamar, e lidar de forma institucional com os americanos. Mas não se descarta que, se uma sanção for estabelecida contra Moraes, o governo terá de reagir por considerar que se trata de um ataque contra a soberania nacional. Que piada! Lidar de forma institucional com os americanos? Marco Rubio, o secretário de Estado Trump, ele já falou praticamente com todos os líderes mundiais relevantes, com os chanceleres, os embaixadores dos outros países, mas não atendeu a nenhuma ligação do Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, o chanceler marionete de Celso Amorim de Lula, que é, como dizem aí, a eminência parda, quem realmente manda aí no Ministério das Relações Exteriores. E o nosso chanceler Mauro Vieira, então, ele é totalmente ignorado pelos americanos. Não existem, gente, sequer relacionamentos ou contatos de alto nível entre a diplomacia americana e a brasileira, como a imprensa, aliás, já disse várias vezes. O Brasil de Lula está totalmente isolado nesse processo. Enquanto isso, Trump e o governo dele recebem Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. O Marco Rubio já recebeu até os advogados do Felipe Martins para discutir a fraude do registro de entrada dele lá nos Estados Unidos, mas não recebem o governo Lula. Então eu acho que isso aqui não vai colar não, viu, Lula? Relações institucionais, vai ser tratado de forma institucional, não vai colar. Mas quais são então as possíveis respostas que o governo brasileiro pode dar para os americanos, já que os canais estão fechados? O que você acha aí, hein? Olha, bora listar aqui as 4 respostas que podem ser dadas pelo governo brasileiro, e são 4. Primeiro, notas de protesto diplomático. Reclamação, né? Reclamar todo mundo pode. Em segundo lugar, convocação de embaixadores. Chamar os embaixadores dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Os nossos embaixadores estão lá. Terceiro, ações em organismos internacionais. Reclamar em organismos internacionais. E por fim, em quarto lugar, a adoção de medidas recíprocas, tratar de modo recíproco cidadãos e empresas americanos. Eu vou fazer um vídeo aqui para você explicando essas 4 ações, porque elas vão escalando em termos de agressividade, de seriedade, de dureza, e vale a pena um vídeo só para isso. Agora, a questão central é, essas medidas do governo Lula, você acha que elas vão funcionar? Vão funcionar ou não? Elas vão acuar o governo Trump? Olha, a resposta a essas perguntas é negativa, por uma questão muito simples. Como o Trump disse uma vez, nós precisamos mais dos Estados Unidos do que eles precisam de nós. Infelizmente, é essa a realidade. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, são importantíssimos para nós. E o Brasil é o 16º parceiro comercial dos Estados Unidos. Ou seja, está lá para frente na fila, lá para o final da fila, eu quero dizer. Então, nós não temos essa relevância nem para eles e nem no xadrez global. No máximo, a gente tem aí uma relevância na área ambiental por conta da Amazônia, gente, só isso. Mas até isso pode acabar, né? Porque a Amazônia, veja só, ela nunca queimou tanto quanto agora no governo Lula. É recorde atrás de recorde de queimadas, de incêndios, de desmatamentos. A Amazônia está queimando quase tanto quanto o governo Lula se queima. Então, imagina o quanto que a Amazônia está se queimando. Então, gente, é como dizer que dizer que o governo Lula vai reagir, é como a gente dizer que o Brasil vai declarar guerra aos Estados Unidos. Quem vocês acham que sai perdendo nessa história, hein? Pois é, gente, essa é uma briga que tem que ser muito tolo para entrar. Tem que ser muito tolo para o Brasil entrar nessa briga. Agora, o meu medo é que o governo brasileiro vamos dizer assim, bem, olha só, tolo e muito tolo. Então, minha gente, não tem para onde correr.
Se as sanções vierem, não só o Moraes, como os demais ministros do STF e o governo Lula vão ficar aí com o pincel na mão, porque as medidas que eles têm à disposição não vão fazer nem cosquinha no Trump. E mais, se forem aplicadas essas medidas pelo governo Lula, elas vão prejudicar sim ao Brasil e não os Estados Unidos. Pois é, Brasil, nós já vimos de tudo, né? Já vimos de tudo nesse país. Já vimos presidente sendo preso, presidente sendo solto, já vimos presidente ser impeachmentado, já vimos presidente morrer antes de tomar a posse, como foi o caso lá atrás do Tancredo Neves. Já tivemos regime militar, já tivemos aí presos políticos recebendo anistia lá atrás, tivemos outros agora que são presos políticos também, mas que não querem dar para eles também anistia. E diante disso tudo, pessoal, agora vem mais essa piada. Essa é a piada da semana, né? O Lula, ele se acha na condição de se levantar contra o homem mais poderoso que tem nesse planeta, pelo menos politicamente, diplomaticamente, que é Donald Trump, pessoal. Não tem como. Olha que absurdo. Isso mostra, isso comprova que eles sentiram um baque. Por quê? Para um presidente do executivo ali, o chefe da nação, falar isso aí e mandar essa com respeito ao governo mais poderoso dessa terra, que inclusive até a China treme diante dele, a Rússia, todos os governantes tremem diante do governo dos Estados Unidos, porque sabe do poderio bélico, poderio econômico, poderio político, de influência. E aí o Lula, ele se acha no direito ainda de falar essas coisas. E aí, pessoal, isso fica comprovado para nós que não era só uma falácia, que não era só uma historinha, uma narrativa da extrema-direita, como eles falam, sobre a ajuda que vinha dos Estados Unidos. Isso não é apenas um conto da carochinha, isso está acontecendo. O problema é que o povo brasileiro é muito imediatista. O povo brasileiro já queria que Donald Trump viesse com os tanques, com aviões supersônicos e que invadisse o Brasil e capturasse os políticos corruptos e aqueles do judiciário também que também não estão a favor desse sistema e capturasse eles. Mas não é assim, pessoal. Calma, não é assim. O que acontece é o seguinte, a diplomacia política internacional, ela vai acontecendo por etapas. E o que um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, não vamos falar que é um país de terceiro mundo, porque aí é até uma ofensa, né? Mas é um país em desenvolvimento, mas quer apoio político de outros países, de outras nações que são maiores do que ele, como é o caso do Brasil. E o que o Brasil menos precisa agora é de uma briga com os Estados Unidos. É uma treta ali com um país que é um ótimo, um grande parceiro econômico e também político. Por que político? Lá atrás, quando o Barack Obama era presidente, quando depois o Joe Biden foi presidente, durante todo esse tempo, quem era governante aqui no Brasil era a esquerda. Quando o Donald Trump assumiu a primeira vez, quem passou a governar aqui foi o Bolsonaro. E agora eles estão morrendo de medo, estão tremendo nas bases, porque sabe que no próximo ano tudo está corroborando para que Jair Bolsonaro volte ao poder. E se eles conseguirem deixar Jair Bolsonaro fora do pleito da corrida, aí nós temos Tarcísio de Freitas, que vai ser e com certeza vai obter mais votos do que o Lula já no primeiro turno. E tudo isso que vem lá de fora e respinga aqui dentro, deixa a esquerda apavorada todos os dias. Até porque, pessoal, vamos esquecer esse cenário internacional, vamos pensar só aqui no Brasil. O Lula está com os dias contados, ele já vai fazer 80 anos, ele não é eterno, não vai viver mais 30, 40, 50 anos, não vai. E quem que é o outro candidato ou a outra opção, a segunda opção que o PT tem, que a esquerda tem no Brasil? Ninguém, não tem, porque se você for pensar no PT, quem pode substituir o Lula para perpetuar essa ditadura no Brasil? Fernando Haddad foi considerado o pior prefeito de São Paulo. Guilherme Boulos, invasor de privacidade, de propriedades. Então, a Gleisi Hoffmann, pelo amor de Deus também, não tem, a esquerda não tem nenhum representante, por isso que eles estão tremendo na base. O tempo deles está acabando, a direita no Brasil e também no cenário mundial está sendo fortalecida. A cada eleição que acontece em um país diferente, a gente tem visto Portugal, Alemanha, na Argentina, nos Estados Unidos, El Salvador, o governo da direita está crescendo
E eles estão sentindo isso aqui no Brasil e por isso estão esperneando, mas não vai conseguir, né, pessoal? No final, não há mal que dure para sempre, pessoal. Fique tranquilo porque vai dar tudo certo. No final, nós vamos ver quem está com a razão e quem está certo. E eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, para você ficar ligado nessas matérias que temos trazido aqui, para você ficar ligado nas denúncias que estamos trazendo aqui, porque você não vai ver esse tipo de conteúdo na Globo, no SBT, na Bandeirantes, na CNN, não vai ver, porque são canais que tendem para o lado do sistema. Alguns deles até recebem o Pix, né? Então, recebeu o Pix, fala bem do governo. Não recebeu, não fala. Por isso que Bolsonaro apanhava de manhã, de tarde, de noite. E aí, pessoal, se inscreve aqui no canal, porque aqui nós vamos trazer esse tipo de matéria de deputados, de senadores, de políticos, de juristas, que realmente tem um compromisso com o povo brasileiro e não com o próprio bolso, tá bom? Se inscreva aqui no canal, dá aquele like para nós aí e tamo junto.